Agora a gente muda de assunto. Você já ouviu falar de aposentadoria híbrida? Bom, esse é um benefício concedido pelo INSS que permite a soma do trabalho no meio rural com o período trabalhado no meio urbano. Antes, quem era trabalhador rural precisava comprovar a idade mínima para se aposentar. E aí, muitos dos trabalhadores não conseguiam completar esse período em nenhum dos períodos, seja no ciclo urbano, né, seja na cidade, seja no campo, no trabalho no campo ou na cidade, ficando assim desamparados perante a lei. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado previdenciário Daniel Gueiros. Ele está com a gente pela internet e nos ajuda a entender esse tipo de aposentadoria. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Esse tipo de benefício já existe, já é previsto, mas pouca gente sabe e eu queria saber de você, quem pode utilizar esse formato híbrido? Tem que ter alguém que trabalhou um período no campo e trabalhou agora na cidade, tem que somar, é isso? É isso, Edson. Pouca gente conhece o benefício da aposentadoria por idade híbrida ou mista, que traz justamente essa possibilidade de somar o tempo de trabalho urbano com o tempo de atividade rural. Essa possibilidade surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2008, depois de um longo debate sobre o êxodo rural, sobre a quantidade de pessoas que haviam saído do campo para trabalhar na cidade e que não conseguiam somar de forma separada o tempo de carência necessário para acessar a aposentadoria por idade. Então, muita gente não somava os 180 meses de carência nem na área urbana, nem na atividade rural. Então, o que esse instituto traz é justamente a possibilidade de somar, qualquer que seja a ordem. Então, o segurado ou a segurada pode ter acesso a essa aposentadoria, sendo inicialmente o trabalho urbano e posteriormente rural, ou da maneira contrária, quando se iniciou a atividade laboral, a sua vida laboral no meio rural e depois ela migrou para o meio urbano. Então é importante que só se beneficia, né, exatamente dessa possibilidade quem tenha esse trabalho tanto na cidade como no campo. Então tem que fazer essa soma. E aí tem que somar também a idade, é isso? Perfeito, Edson. Trata-se de uma aposentadoria por idade, não é aquela que a gente conhece por tempo de contribuição. E tem um marco temporal muito importante nesse assunto, que é justamente a reforma da Previdência de 2019. Então, a pessoa que está interessada ou que acredita que preenche os requisitos para esse tipo de aposentadoria, ela precisa estar atenta para a data em que ela preencheu os requisitos. Então, vejamos. Se para uma aposentadoria por idade é necessário que o homem tenha 65 anos de idade e a mulher inicialmente precisava de 60 anos e está aumentando progressivamente até 2023, quando chegará a 62 anos de idade. Essa é a regra padrão para a aposentadoria por idade, que respeita uma regra de transição incluída pela reforma da Previdência de 2019. Então, vamos usar como exemplo um homem que preencheu os requisitos de idade e tempo de carência, os 180 meses, antes da vigência da reforma da Previdência, antes de 12 de novembro de 2019, 13 de novembro de 2019. Se ele já tem esses requisitos preenchidos e desses 15 anos ou 180 meses de carência, ele mistura a atividade urbana e rural, ele pode justamente somar esses tempos, porque vamos imaginar que ele trabalhou 7 anos na atividade rural e 8 anos na atividade urbana. Então, veja que ele não tem 15 em nenhum dos dois, mas com os tempos somados, ele pode apresentar um requerimento ao INSS para ter acesso a esse benefício, que é, de fato, uma aposentadoria por idade. Nesse caso, como tem muitas comprovações, pode ter o auxílio de um advogado, enfim, especialista nesse caso, ou é possível se fazer sozinho? Com certeza, Edson. O segurado ou segurado da Previdência Social tem a possibilidade de ingressar de forma individual, sem acompanhamento profissional, com um requerimento administrativo e também pode consultar um profissional habilitado. É muito importante que cada caso seja analisado individualmente, justamente porque algumas pessoas só preencheram os requisitos de idade e carência após a vigência da reforma da Previdência. E isso muda um pouco. Por quê, Edson? Veja bem. O que aconteceu? A reforma da Previdência, ela é originária de uma alteração na Constituição Federal. Depois dessa alteração, houve edição de lei e, de maneira contínua, de um decreto que regulamenta o funcionamento da Previdência Social.
Acontece que a lei e o texto constitucional traziam uma mudança do requisito de idade para a mulher e de tempo de carência, que passou a ser tempo de contribuição para esse tipo de benefício. Ou seja, a mulher pode se aposentar por idade depois da reforma da Previdência, com 62 anos de idade, no caso da aposentadoria híbrida, e o homem com 65 anos de idade, mas com 20 anos de tempo de contribuição. O regulamento que alterou o funcionamento do INSS, de acordo com essa alteração constitucional, não trouxe nenhuma regra de transição. Então, se aquele mesmo sujeito do exemplo anterior apenas preencheu os 65 anos de idade agora em 2022, ele vai precisar, além da idade, de 20 anos de tempo de contribuição e não mais de 15 anos se ele tivesse completado a idade antes da reforma da Previdência. Parece um pouco complexo, mas esse exemplo serve para mostrar que algumas pessoas terão um benefício mais vantajoso se optarem pela aposentadoria por idade urbana. Apenas se os requisitos foram preenchidos antes da reforma da Previdência é que é válido ela analisar a possibilidade dessa aposentadoria híbrida ou então se ela tiver pouquíssimo tempo de atividade urbana e um tempo predominante de atividade rural. Perfeito. Queria só tirar uma dúvida, que inclusive chegou através das nossas redes sociais, de como é comprovada o trabalho no meio rural. Ou seja, muitas pessoas são os donos das terras, enfim, têm a produção rural. Como é que essa pessoa vai contribuir, vai comprovar que trabalhou determinado período no meio rural? Ótima pergunta, Edson. A forma de provar a atividade rural ela é relativamente extensa, isso é muito importante. Quando surgiu a aposentadoria por idade híbrida, muitas ações discutiram a necessidade de comprovar a efetivação de contribuições previdenciárias do trabalhador ou trabalhadora rural. O que acontece? Esse processo, esse tema, ele foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que aquelas atividades exercidas antes de 91, elas não precisam ter a contribuição comprovada. Mas, independentemente da contribuição comprovada, o que precisa ser demonstrado é a atividade rural. E alguns exemplos servem para demonstrar que essa atividade realmente aconteceu na área rural, na agricultura ou no regime de economia familiar. O documento da terra onde essa atividade era exercida, a declaração do ITR, do Imposto sobre Territorial Rural, sobre a propriedade territorial rural. Existem outras possibilidades que são aceitas no âmbito da justiça, como, por exemplo, a existência de certidões de nascimento dos filhos daquela pessoa que exerce a atividade, onde há menção àquela profissão que os pais exerciam na época do nascimento. Em último caso, e apenas se tiver prova documental como indício, também há a possibilidade de apresentação de prova testemunhal.